estudantes! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de robótica educacional? Hoje estarei com vocês nessa aula de hoje e olha que lindo o nosso cenário! Nós continuamos falando dos nossos animais de jardim. E vocês perceberam que existem coisas diferentes que não havia na aula anterior. Vamos descobrir tudo isso na aula de hoje. Para darmos início, eu vou pedir para você separar alguns materiais que nós utilizaremos no final da nossa aula. Então, observe aí. Vamos precisar de uma folha de papel, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, aquilo que você tem aí na sua casa para pintar, tesoura sem ponta e cola. Eu vou deixar um tempinho para você já deixar esses materiais separados e no final da aula nós vamos realizar uma atividade juntos. Muito bem, separou esses materiais? Eu vou pedir também para você pegar o seu caderno ou a sua folha de registro, anotar a data de hoje, aula 13, robótica. Um tempinho para você. Conseguiu anotar a data de hoje? Vamos dar início à nossa aula. Você lembra da nossa história? Olha só quantos animais aparecem ali. E olhem só aqui a nossa história. A história dos livros, dos números, bichos e flores. Foi a história que nós demos início na aula passada. Quem escreveu essa história foi a Cleo Busato. Ilustrações Flávio Fargas e a editora Moitará. Vamos dar continuidade na nossa leitura? Vejam só onde nós paramos. 5 minhocas saem da terra e se arrastam pela grama. Seguem em direção às 4 joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 6 jacintos se abrem e sorriem para 5 minhocas saídas da terra. Elas se arrastam pela grama, em direção às 4 joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 7 borboletas voam. 8 lesmas andam devagar. 9 formigas carregam uma pétala. Dão bom dia às 8 lesmas que andam devagar. 7 borboletas voam sobre 6 jacintos que sorriem para 5 borboletas saídas da terra. As minhocas se arrastam pela grama em direção às 4 joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol, que despertou no jardim. E fim da nossa história. Vocês viram quantos animais que apareceram no jardim? Havia uma quantidade e uma variedade. Então vamos lá, vamos para o nosso desafio da matemática. Observem só. Na história aparecem 5 minhocas, 7 borboletas e 8 lesmas. Quantos animais são ao todo? Será que você consegue perceber e descobrir? Então vamos lá, são 5 minhocas mais 7 borboletas
mais 8 lesmas. E agora eu vou deixar um tempinho para você tentar resolver essa atividade. E eu já volto. Conseguiu resolver? Vamos pensar juntos. Então, olhem só. São 5 minhocas mais 7 borboletas mais 8 lesmas. Se você preferir, você pode riscar, fazer risquinhos ou bolinhas, ou utilizar os seus lápis ou algum outro elemento para fazer esta soma. E o total dá 20. São 20 animais. Olhem só, será que vocês conseguiram chegar nesse resultado? Ao todo são 20 animais. Este foi o nosso desafio da matemática de hoje. Ele nos fez pensar sobre a quantidade que estava presente lá no nosso livro. E o que mais nós tínhamos na nossa história? Nós tínhamos um pássaro, ou melhor, uma família de pássaros, não é mesmo? Aqui nós temos uma construção com o Ludobolt de um pássaro. E nós colocamos uma fantasia, assim que nós chamamos quando colocamos estes elementos para deixar o nosso robozinho um pouco mais identificado. Olhem só. Percebam então a nossa montagem do pássaro. Vamos ver essa montagem em funcionamento? Então, vamos perceber como é que este pássaro funciona. Olhem só. Aqui no nosso cenário, este pássaro, ele está seguindo uma linha. Isso mesmo, ele está seguindo a linha preta. E como será que ele faz isso? Às vezes ele dá uma enroscadinha, né? Às vezes ele não consegue ler muito bem, mas ele está seguindo esta linha. E ele fez a mesma coisa que a nossa abelha da aula passada. Vocês se lembram da nossa abelha? Que ela precisava seguir um labirinto, um caminho? O nosso pássaro hoje também está executando esta ação de seguir uma linha. E vocês se lembram como é que este kitzinho Ludobolt, como é que ele funciona para seguir a linha? Vamos ver aí de perto? Olhem só. Ele utiliza o sensor de luz. Então, através deste sensor de luz, que fica aqui embaixo do nosso robô, é o sensor que consegue perceber as cores e com uma programação, observem aí, com uma programação adequada, este sensor vai perceber a luz. No nosso caso, ele vai perceber a linha preta e vai segui-la. Certo? Com a sua programação. Mas o sensor, ele recebe uma informação. E os motores, olhem aí, os motores serão os atuadores. Os motores A e o motor B. Então, aqui no nosso robô, nós temos dois motores, um de cada lado. E esses motores, eles estão executando uma ação. Isso mesmo. Eles estão desenvolvendo algo que o sensor vai receber e vai transmitir uma informação para os motores. Ou seja, girar com uma determinada velocidade. É assim que funciona esta montagem. Muito bem. E vocês também conseguiram perceber aqui no nosso cenário que nós temos essa construção aqui? Olhem só, toda vez que o nosso pássaro passar na frente, olha o que acontece. A nossa minhoquinha, ela vai sumir, se esconder. E como será que ela faz isso? Olhem aí. Como funciona a montagem do nosso jardim?
Percebam que ali está a minhoquinha, escondida no meio dos arbustos. Ela funciona através do sensor de presença. Então, observem só. Aqui, ó, nós temos um sensor de presença, ó. Ele está aqui preso à nossa construção. E toda vez que ele percebe uma movimentação, ele vai executar uma ação. No nosso caso aqui também, os motores vão executar a ação de ir para trás e para frente. E assim a nossa minhoquinha, que está fantasiada aqui com o nosso Doodlebot, ela vai se esconder e aparecer novamente. E isso é feito através de uma programação. Ali nós temos a programação do sensor de presença. Isso mesmo. E através da programação, nós também conseguimos executar uma ação com essa construção aqui. Vocês ficaram curiosos? Olhem só. Essa construção aqui, ela utiliza, olhem aí, ela utiliza um motor. Como assim, professora? Que motor é esse? Este motor é um motor que vem separado do nosso kitzinho Doodlebot. Ele está lá, mas ele não está acoplado, não está preso no nosso robô do M-Center, certo? Ele vem separado e nós conseguimos também executar uma programação nele. Olhem só como ele funciona. Então, a nossa lagartinha, ela sobe e ela desce. E como será que ela faz isso? Ela está presa aqui, ó, por um fio. E atrás da nossa construção, nós temos o motor, que vai girar para frente e para trás. E ele vai executar esta ação de girar para frente e para trás através de um sensor, o sensor de toque. Toda vez que ele for pressionado, a nossa lagarta inicia a subida e a descida. Olhem só. Então, ele recebeu um toque. Esse sensor, ele percebe, ao perceber este toque, ele vai executar uma ação com o seu atuador, que é o motor. Então, neste caso, o motor é o atuador desta construção. E aqui também percebam que, olha só, eu coloquei uma fantasia, uma capa, um design aqui no nosso projeto para representar a lagarta subindo na árvore. Mas, por falar em lagarta, vocês sabiam que a borboleta, olhem aqui a nossa borboleta. A borboleta aqui do nosso cenário, olhem aqui, ela vai funcionar mais ou menos como a nossa minhoca, com o sensor de presença. Então, toda vez que ela perceber algo, ela vai para trás e para frente. Então, olhem lá. Foi para trás e foi para frente. Vocês sabiam que antes de se tornar uma borboleta, ela foi uma lagarta? E antes de ser uma lagarta, o que ela era, será? Vamos ver este ciclo de vida da borboleta? Olhem só. Então, nós temos ali, primeiro, ela é um ovo. E ela fica ali dentro por um período. Depois, ela sai do ovo e se torna uma lagarta. E aí, ela vai passar um longo período comendo folhas, se alimentando e guardando uma reserva de energia para, então, entrar no seu casulo, que nós chamamos a fase da pupa. É o momento em que a lagarta, ela se fecha em um casulo por um longo período de tempo, para então passar a ser uma borboleta. Isso mesmo. E você sabia que antes de ela entrar no seu casulo, ela vai soltando pequenos fios de seda? Isso mesmo. A lagarta faz isso para se proteger dos outros animais. Ela vai soltando esses fios de seda e, ao final,
ela constrói o seu casulo, que nós chamamos de pupa. Olha só, que interessante o ciclo de vida dessa borboleta. Eu trouxe para vocês curiosidades. Vamos ver? Você sabia? Hoje, o Você Sabia será sobre as borboletas. Você já presenciou e viu ali no nosso slide o ciclo de vida de uma borboleta. Mas você sabia que as borboletas possuem milhares de pequenos olhos? E com esses milhares de pequenos olhos, ela consegue identificar o néctar das flores. Isso mesmo, a borboleta, ela se alimenta do néctar das flores. E você sabia que a borboleta possui 6 patas? Nossa, que interessante, né? Então, essas são as curiosidades da borboleta da aula de hoje. E eu pedi no início da aula para vocês separarem alguns materiais. Vocês conseguiram separar? Eu vou organizar o meu espaço e nós já voltamos para continuar com as nossas atividades e executar uma tarefa juntos. Então agora nós vamos, com os materiais já separados, nós já vamos dar início à nossa atividade. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês, no detalhe, as nossas construções do nosso jardim, certo? Então, olhem só, a primeira construção que eu quero mostrar para vocês aqui no detalhe, olhem só, é essa daqui que funciona como sensor de presença. Então, eu vou ligar. Toda vez que o nosso sensor de presença perceber algo próximo, ele vai esconder a nossa minhoca. E ele faz isso através, olhem só, dos sensores. Opa, outro sensor aqui já está funcionando. Através do sensor de presença, ele vai movimentar o nosso motor. Aqui ao lado nós temos o motor A. Isso mesmo. Então, ele vai atuar fazendo o movimento para trás, escondendo a minhoca, e para frente, fazendo com que ela apareça. Olhem aqui a parte de trás dessa nossa construção. Olhem só. Todos os fios, eles precisam estar conectados. Então, nós temos o fio aqui do conector do M-Center com a base, que é o motor, e nós temos o conector que sai do M-Center e vem aqui até o sensor de presença. Então, olhem só como ficou essa construção. Este sensor ele está um pouco mais distante do nosso motor. Por quê? Porque eu quero que ele perceba, e aí o nosso passarinho estava se movimentando. Toda vez que o passarinho passava na frente do sensor, a minhoca logo respondia, se escondendo aqui atrás dos arbustos. Perceba também que nós utilizamos uma fantasia, que é uma maneira de deixar a nossa construção mais personalizada. E a nossa segunda construção, olhem só, ela já está querendo aparecer aqui no nosso cenário, né? Que é a construção da borboleta. Observem que nessa construção foi feita uma base para que fique preso, fique sustentado o nosso Ludobolt. E aqui na ponta nós temos o sensor de presença também. Neste caso também nós temos o motor A e ele está preso a uma viga através de um eixo. Então, esta viga está sustentando a fantasia que é a nossa borboleta. Então, olhem só, toda vez que o sensor perceber um movimento, a nossa borboleta, ela vai para trás e depois para frente. De novo, para trás e para frente. Olhem que legal essa construção. E vocês podem criar outras ainda que utilizem este mesmo princípio, que é o sensor de presença. Muito bem! E agora eu vou mostrar para vocês
a construção da nossa lagarta. Observem só, quando eu acionar o sensor de toque, a nossa lagarta ela vai subir e ela vai descer. Perceba que aqui atrás eu coloquei uma pedrinha para que ela fique um pouco mais pesada. E assim, na hora que o motor solte o fio, ela consiga descer. Olhem só como ela funciona aqui a parte de trás. Então, eu fiz uma estrutura para sustentar o nosso Ludobolt. Aqui nós temos o motor, que é um motor que foi acoplado, ou seja, ele está aqui em cima conectado, unido ao nosso cérebro, que é o M-Center, do robô Ludobolt. E aqui nós temos o sensor de toque. Toda vez que ele receber o toque, ele está percebendo algo, sentindo algo, que é o toque, e ele vai responder através do atuador, que é o motor. Então, olhem só, o motor em funcionamento. Percebam como ele faz. Ele enrola o fio que está preso ao eixo do motor. Este fio passa pela nossa árvore, que é a fantasia, e aí chega até a nossa lagarta. Muito bem. Vocês conseguiram perceber e observar bem de pertinho como foi que nós construímos? Que bacana, né? Então, olhem só. Na aula de hoje, eu quero construir com vocês esta linda borboleta. Olhem só. É uma borboleta que vocês conseguem fazer bater as asinhas delas através deste fio. Vamos fazer elas juntos? Então, observem só. Para realizar essa atividade, vocês vão separar a folha que eu pedi para vocês, a folha de sulfite. Vão pegar esta folha e dobrá-la ao meio, ponta com ponta. Hoje nós aprendemos várias curiosidades, não é mesmo? Sobre as borboletas. Vamos abrir a nossa folha e vamos marcar aqui um pouco mais abaixo. Então, veja só, a linha central é essa aqui. Nós vamos, em vez de colocar ela em cima, nós vamos pôr um pouquinho mais abaixo, ó. Um pouquinho mais para baixo dessa linha inicial. Então, olhem só. Vamos lá, vamos continuar. Para isso, nós vamos desenhar aqui a borboleta. Como é que nós fazemos? Então, nós vamos deixar um espaço aqui reto e aqui um outro espacinho reto, que é essa parte de baixo, aonde nós vamos colar aqui, ó, essa parte preta, onde nós vamos colar a borboleta. Então, vamos desenhar o corpinho dela, o formato do corpinho da borboleta. Olhem só. Então, é como se fosse duas curvas. Vou deixar um tempinho para você tentar realizar este desenho, recortar em volta e nós já continuamos. Você conseguiu desenhar a sua borboleta? Eu vou recortá-la. Se você ainda não conseguiu, você pode fazer aqui junto comigo. Eu vou fazer bem devagar. Nós vamos recortar ela assim toda a volta. Por isso que é legal a gente dobrar a folha e já recortar ela dupla. E já sai as duas asas juntas. E essa parte ali de baixo, que eu fiz um pouquinho mais reta, é onde vai ficar o corpinho da nossa borboleta. Olhem só. Então, recortando, ela ficou assim, ó, quando eu abro. Já ficou o molde do corpo da nossa borboleta, certo? Eu já vou recortar também esta tirinha preta aqui de baixo,
que é a tirinha do corpinho da borboleta. Então, eu já vou pegar aqui os meus papéis, eu já vou recortar essa tirinha, porque aí ela já vai secando enquanto eu continuo a construção da borboleta. Nós vamos pegar aqui, dobrar só um filetinho, mais ou menos do tamanho de um dedo. É importante ele estar dobrado, ó. Então, nós vamos cortar ele aqui, ó, dobrado, e vai ficar uma aba para colarmos na nossa borboleta. Você também pode utilizar o papel preto ou pintar um papel de preto para fazer as antenas. Ó, eu vou medir aqui bem certinho e recortar. É importante que esse filete ele não fique muito grosso, senão a nossa borboleta não vai ter como bater as asinhas, né? Então, aqui agora vamos utilizar a cola. Passamos cola aqui no meio, onde fica representado ali o corpinho da nossa borboleta. E nós já vamos fazer isso para que ela vá colando já, para que ela vá fixando, porque precisa de um tempo, né? Para a cola secar e nós utilizarmos e brincarmos com a nossa borboleta. Olhem só. Então, aqui já tá uma parte. Depois dá para fazer as anteninhas. Vamos agora cortar as bolinhas, olhem só. Você pode pintar alguma folha, ou se você não quiser colar, você mesmo pode desenhar neste papel aqui. Você pode desenhar a sua bolinha. No meu caso, eu colei, porque eu tenho alguns papéis aqui, e aí eu recorto eles juntos. Então, eu dobro aqui os dois papéis juntos. Você pode dobrar um por um, não tem problema. Aqui também não temos muita medida. Fazemos um círculo. Eu já vou fazer assim, que aí já vai sair as minhas 4 bolinhas de uma vez só. E vou recortar aqui, ó. Então, essa parte você pode utilizar a sua criatividade, inventar, colocar enfeites, colocar outros materiais que você possa ter aí na sua casa. Olhem só. Então, eu recortei e já saiu as 4 bolinhas juntas. Vou colar aqui no corpinho da borboleta. Também é possível desenhar, como eu falei para vocês. A gente passa a cola. Preciso deixar um tempinho secando, né? Olha, ficou bem colorida essa borboleta. Esse verde deu um destaque aqui no amarelo. E esse vermelho também, olha. Ficou muito legal. Então, eu deixo um tempinho aqui para ela secar. Olhem só como está ficando a nossa borboleta. Perceba que eu colei as bolinhas aqui dentro também, porque na hora que ela fizer este movimento, também vai aparecer essas bolinhas de dentro, ó. E para finalizarmos, só precisamos de 2 tiras de papel coladas bem na parte curva aqui da nossa borboletinha, que vai ser a parte que nós vamos utilizar para puxar, não é mesmo? Então, olhem só. Vamos pegar aqui o papel vermelho mesmo. Eu corto aqui. Corto mais uma tira. Colo na nossa borboleta. E tenho que deixar um período para secar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade, que vocês façam bastante animais aí na casa de vocês, inventem outros animais, outros insetos, outros animais de jardim, e com certeza eu acho que vocês vão adorar brincar com a borboleta de vocês. Olhem só, agora é só deixar ela secar, colocar as antenas e uma boa diversão, não é mesmo? Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando de um outro animal que está no jardim. Você não pode perder. Nos vemos na próxima aula. Até mais!